E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Farias. Como é que vocês estão de função do segundo grau? Vamos resolver um problema bacana da prova da EFON de 2018 para 2019. Solta a vinheta. Agora vamos resolver o problema 6, tá bom? O que é que ele fala? Ele diz o seguinte, ó, considere a função real f de x definida dessa forma. Se a gente reescrever a função, ou seja, mudar a ordem dos fatores, eu vou ter uma função do segundo grau, ok? Uma função do segundo grau, como é que é o formato do seu gráfico? O formato do seu gráfico ou vai ser assim, ou vai ser assim. Vai ser desse formato se o A for positivo, tá bom? E desse formato se o A for negativo. Ou seja, toda função do segundo grau, eu posso reescrevê-la assim, ó. Tá bom? Ou função quadrática. Daí o que é que ele diz? Dada essa função, ele quer que a gente encontre o valor mínimo global dessa função. Se eu estou diante de uma função qualquer e eu quero achar esse valor máximo ou mínimo global, eu posso fazer via derivadas, tá bom? Deriva igual a zero. Como eu estou diante de uma função do segundo grau, eu vou analisar somente o vértice da parábola. É uma solução mais curta, tá bom? Mas como vocês também estudam o cálculo, eu vou fazer de duas formas possíveis. Então, primeiro veja o seguinte. Essa função em questão, ela pode ser escrita dessa forma, ok? Isso quer dizer que o A é igual a 2, é positivo. Então, o gráfico dela tem esse formato, tá bom? O gráfico dela tem isso. Isso quer dizer que o vértice da parábola, vou colocar aqui assim, ó, x do vértice, y do vértice, ela tem um valor mínimo global, tá bom? Ou seja, o que é que quer dizer mínimo global? Quer dizer que para qualquer outro x, tá bom? O f do x' é menor ou igual do que o f de x. Vamos só reescrever isso. O que é que quer dizer? Um mínimo x' é tal que f de x' é menor ou igual do que f de x para todo x pertencente a df. O que é df? O domínio da função, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. A primeira solução mais rápida, que é alunos que estão bem do cálculo. Então você faz o seguinte, f' de x igual a zero. Esse x é o nosso mínimo global. Ora, quem é f' de x? F' de x vai ser igual a 2 vezes 2x elevado a 1 mais 4, tá bom? E isso vai nos dar 4x mais 4 igual a zero, implica que o nosso x' é igual a menos 1, um mínimo global, ok? O que quer dizer isso, mínimo global? Quer dizer o seguinte, qualquer outro ponto dessa curva ou dessa função, ele satisfaz isso aqui, ó. Ele é um mínimo global. Tem um mínimo global e tem um mínimo local. O que é o mínimo local? Mínimo local é um subconjunto do domínio, que esse ponto é um mínimo desse subconjunto, tá bom? Aqui é o mínimo global. Outra solução, como seria, pessoal? A segunda solução, para alunos que não estudaram cálculo ainda, tá bom? Seria o seguinte, você observa essa função, ela é do segundo grau, então ela ou tem esse formato ou tem esse formato. Como A é positivo, ela vai ter um valor mínimo. Como é que eu acho esse x mínimo e o y mínimo? Vai pelo vértice da parábola, tá bom? Então, como A é igual a 2, tá bom? O gráfico dela tem isso. Então, o x do vértice e o y do vértice, eu posso reescrever assim, ó. Menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Ora, ou seja, então, a nossa questão, que é essa função, 4x mais 1, quem é o nosso b? 4. Quem é o nosso a? 2. Então, o nosso x do vértice, que nesse caso é o mínimo global, seria o seguinte, menos 4, que é o menos b sobre 2, vezes 2, que é igual a menos 1, tá bom? Então, se você não souber cálculo, você faz esse problema. Se você souber cálculo, faz mais rápido, tá bom? Em geral, quando você está se preparando para a EFON ou para a escola naval, para o ITA e para o IME, o cálculo é uma ferramenta importantíssima em problemas de função, ser crescente, ser injetora, tudo isso são ferramentas importantíssimas, tá bom? Então, nesse caso, o mínimo global
é o x igual a menos 1, alternativa B, tá bom? Um forte abraço do professor Luiz Farias, te espero no nosso curso de aprofundamento pela Verticurso.